Olá, bem-vindos à aula de mecanismos de ação da terapia Bowen. Eu sou apaixonada com essa aula para a gente conseguir aprofundar em algumas questões que precisamos conversar sobre o funcionamento da terapia Bowen e dos circuitos corporais. Mas agora a gente vai focar um pouco mais no mecanismo de ação da terapia Bowen. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: até quando a gente vai continuar dividindo a gente? Dividindo a gente em camadas, em sistema nervoso. Muitos pacientes perguntam assim: nossa, isso é dor, o problema é no nervo? É no músculo? É onde? Né? Na verdade, a dor é percebida pelo sistema neural, mas é entrelaçada com o sistema muscular, com o sistema facial, com o sistema metabólico, e o metabólico irrita o nervo. Então, existem ali um conjunto de alterações acontecendo. E o nosso papel é equilibrar o corpo para que o sistema neural não irrite mais. É equilibrar o sistema muscular para que ele não irrite o neural mais. É equilibrar o muscular para poder equilibrar o articular e que não afete o neural, porque o neural é que leva a informação de dor. Somente isso que é forma separada. Mas, no geral, nós somos todos interligados. Quando a gente nasceu, né, a gente nasceu ali com um óvulo fertilizado e depois aquelas células foram se dividindo e se multiplicando, a gente virou mórula, depois blástula, baçocisto, e depois a gente foi virando um feto, não teve uma separação. Cada órgão foi feito e elaborado no seu tempo certo, mas de uma forma contínua, e eles existem de forma necessária e comunicativa entre eles. Então, a gente não é dividido e a gente não pode nos dividir. Por isso que o corpo, ele tem que ser tomado consciência, que agora é um conceito que eu quero muito entrar com você, né? O que é consciência? Consciência é tomar conta de, é dar conta de algo. Ou seja, a terapia Bowen, ela quer trazer isso, ela quer trazer consciência, né? O significado da palavra consciência, na verdade, ela se refere à capacidade de estar ciente de si mesmo, do ambiente, de perceber, de ter experiências subjetivas. É a qualidade de estar desperto e consciente do que está acontecendo ao seu redor e dentro de si. Essa comunicação nós vamos entrar muito durante essa aula. Essa comunicação fantástica do interno com o externo, a mudança da consciência do externo a partir da mudança do interno. Nós vivemos experiências no nosso dia a dia que isso nos leva a ter traumas, modificação no sistema nervoso autonômico, modificando a nossa fisiologia. Passamos então a criar crenças internas e com isso vamos criando uma realidade externa diferente. Então isso vai mudando o nosso padrão de enxergar o mundo de uma forma muito complexa. Então, o que é o papel da terapia Bowen? É usar o corpo como instrumento para você tomar consciência do que foi feito, né, de traumas bloqueados, liberar esses traumas, voltar ao sistema de resiliência, acalmar, regularizar o sistema nervoso autonômico e ter uma resposta interna diante ao externo diferente, promovendo assim uma realidade diferente. Então a consciência envolve isso, essa percepção, a atenção, a capacidade de processar informações sensoriais e mentais nesse jogo interno e externo que nós estamos vivendo diariamente. Então, nós somos resultado de várias coisas que influenciam a nossa consciência. E, com certeza, a gente, né, é uma expressão do DNA. Na verdade, nós pensamos que nós somos somente o resultado de um DNA. Ah, esse problema veio da minha mãe, veio do meu pai. Mas, na verdade, o DNA é um código muito complexo e quando sim o externo solicita que ele seja expresso, então o fenótipo é expresso através do genótipo que foi estimulado pelo externo. E sim, aí nós vamos ter o nosso gene predominando pelo que é nos estimulado e que
é nos processado, que nós processamos que veio do externo. Então, é uma relação do interno que cria a sua realidade, é o seu poder de manifestação através do seu DNA, mas isso envolve uma série de situações emocionais do seu âmbito e do seu campo que está externo a você, e isso sim, você vai conseguir moldar se você molda o seu interno. Então, o poder, né? Muitos filósofos falavam que você tem que controlar a sua mente. Controlar a sua mente, porque o genótipo pode ser expresso através do fenótipo, mas se você controla e acalma a sua mente, você pode controlar o que você vai responder diante ao que está externo. Como você vai se moldar e como você vai querer ser diante ao seu externo. Então, estruturas que permitem a gente ter consciência são os receptores sensoriais, ou seja, são os nossos 5 sentidos, mas também existem alguns receptores sensoriais, que são os interoceptores, que são receptores internos ao nosso corpo, que vão trazer para a gente informações de posição articular ou mesmo de condições dolorosas do nosso corpo, alterações de movimento, bloqueios de fáscia, e essas informações vão ser usadas para nós. Principalmente na parte dos circuitos corporais, a gente vai ter acesso a essas informações. Mas o corpo também consegue nos mostrar através do toque sutil essas alterações internas expressadas no externo, e por isso a avaliação, que apesar de parecer muito simples, quando você é treinado, você consegue observar bastante mudanças no corpo dos pacientes e até no seu. O corpo com disfunção, ele, na verdade, ele é um resultado de um trauma passado, que seja físico ou que seja emocional ou que seja mesmo do processo de criação da mente do indivíduo. Fato é que quando esse corpo ele está alterado, ele está com disfunção ou ele está com dor, você perdeu o nível de consciência que você deveria ter naquele âmbito. Consequentemente, você vai gerar uma sintomatologia, que é a dor ou a perda de movimento. E nesse caso, a gente vai perder a consciência de outras estruturas, porque a dor toma parte, toma conta desse processo de consciência do corpo, e aí você começa a produzir substâncias que vão alterar o seu nível de consciência, alterando também a sua capacidade de transformar a sua realidade. Então você geralmente fica mais negativo, não consigo fazer isso, não consigo fazer esse tipo de movimento, não consigo fazer essa mudança na minha vida. Eu não consigo, eu não posso viajar porque eu tô com essa dor. Minha vida é ruim por causa que eu tô com essa dor. Então você vai criando situações com o seu corpo e com a sua vida, e que elas são alteradas de um padrão disfuncional da consciência, que é comandada pelo sistema nervoso autonômico, com a sua relação com o inconsciente. Então, o que é a terapia Bowen? É a realização de movimentos suaves e específicos em pontos determinados no nosso corpo, com intervalos de tempo entre eles, para que o corpo tome consciência real do seu estado natural de repouso, que é o estado natural da saúde. Então, é tomar consciência de novo daquilo ali, está tudo bem, então vamos regularizar o corpo. Então, o toque, quando realizado, ele reverbera no nosso corpo, como eu disse lá na outra aula, ele vai como se fosse um scanner, acessando todas as múltiplas necessidades do corpo e as múltiplas possibilidades do corpo, e tendo uma organização. Assim, trazendo uma organização corporal, traz uma organização no campo emocional e também traz uma organização no corpo mental. E a gente vai adentrar sobre esses assuntos quando eu entrar e falar sobre o sistema nervoso autonômico. E já curte esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai contribuir para o seu crescimento profissional e também pessoal. Então, obrigada e até a próxima aula.